Bom, pessoal, nessa questãozinha ele diz o seguinte, ó. O Natal é uma época de comemoração, ele enrola um pouquinho e diz assim, ó. Em uma residência, um pisca com 300 micro lâmpadas ligado 12 horas diárias gera em 30 dias um gasto de R$ 24 na conta de energia. Então aqui, ó, eu vou considerar as grandezas gasto, lâmpada, número de horas e número de dias, ok? São grandezas aí, eu vou ter que decidir se são diretamente ou inversamente proporcional. E eu vou escolher uma delas para comparação, a que você quiser. Nesse caso, eu vou escolher, tá certo? Vou pegar aqui o pincel. Nesse caso, eu vou escolher o gasto. Então, vamos lá. Ó. Poderia ser o número de lâmpadas. Mas lembrando que quando eu estiver comparando dois, o terceiro é constante. Na realidade, pode ser qualquer um. O conselho que eu dou é não escolha tempo. Porque dependendo de como você faça a pergunta para ver se é direta ou inversamente proporcional, pode ser que você tenha dificuldade de interpretação. A pergunta sempre complica quando você pega o tempo para comparação. Então vamos lá. Ó. Presta atenção. Ó. Se eu aumentar a quantidade no mesmo tempo, vou comparar esses dois. Ó. No mesmo tempo. Se houve um aumento de gasto, é porque houve um aumento no número de lâmpadas. Ou então você faz o contrário. Você pode comparar ao contrário. Se eu aumentar o número de lâmpadas, o que é que acontece com o gasto? Aumenta também. Você pode ser tanto na ida como na volta. Você aumenta um e pergunta o que acontece com o outro. Qual você vai dizer que aumentou? Tanto faz nessa hora da comparação. Se eu aumentar o número de lâmpadas, o que acontece com o gasto? Aumenta. Se o gasto aumentou, é porque eu aumentei o número de lâmpadas no mesmo tempo. Importante, no mesmo tempo. Agora aqui, ó, vou comparar gasto com o número de horas. O resto é constante. Então, olha como é a pergunta. Se eu tiver a mesma quantidade de lâmpadas no mesmo número de dias, se houve um aumento no gasto, é porque eu aumentei o número de horas usado. Para eu ter aumentado o gasto com a mesma quantidade de lâmpadas, tá certo? É porque eu usei mais horas. Ou faz a pergunta ao contrário. Se eu aumentar o número de horas, tá certo? Em que elas ficaram acesas, ligadas. Se eu aumentei o número de horas que elas estão ligadas, o que acontece com o gasto? Aumenta. Tá bom? Então, olha aí, ó. É diretamente proporcional. E agora eu vou também comparar agora o número de gasto com o número de dias. O resto é constante. Então a pergunta é, o mesmo número de lâmpadas ligados à mesma quantidade de horas por dia. Tá? Ó, esses dois vão ser constantes. Se eu aumentei o gasto, é porque eu usei durante mais dias. Ou o contrário, se eu aumentar o número de dias que eu estou ligando às lâmpadas, eu vou aumentar o gasto. Diretamente proporcional. Você pode escolher qualquer um deles para comparar. O resultado vai dar igual. Tá? No final das contas, se eu escolher número de lâmpadas, não necessariamente vai ficar tudo proporcional, diretamente proporcional. Mas a minha continha, o resultado final não vai mudar, independente de quem você escolheu. Agora eu vou botar os valores. Ó, 300 lâmpadas, 12 horas diárias. Então vamos lá. 300 lâmpadas, 12 horas diárias por dia, 12 horas ligadas por dia, tá bom? Durante 30 dias, gera um gasto de R$ 24. R$ 24, tá bom? Se esse pisca-pisca for substituído por outro com 100 lâmpadas, tá bom? Do mesmo tipo que as do anterior, ligado somente 6 horas diárias. Conclui-se que em 30 dias também. Tá? Haverá uma economia de... Eu vou descobrir quanto é o gasto. Eu quero o gasto. Tá bom? Simples, ó. Eu quero o gasto aqui, ó. Eu quero o gasto. Tá certo? Aí, ó. Morreu. O que é que eu vou fazer? Ó? Fazer frações. Qual fração eu usei para comparação? Qual grandeza eu usei para comparar? Quero que vocês concordem, foi gastos. Aí eu vou pegar a fração do número de gastos, que é isso aqui. Tá certo?
E vou botar no outro lado o produto das outras grandezas. Tá certo? Vou botar o produto das outras grandezas. Que aí, ó, como é tudo diretamente proporcional, só vou repetir. Ó. Aí tem outro detalhe. Quero que vocês concordem comigo que o número de dias não se alterou. Olha, quando uma grandeza tiver, quando uma regra de 3 você for fazer e uma das grandezas não se alterar, tá certo? Conselho que eu lhe dou, o conselho que eu vou lhe dar, esqueça essa grandeza, ela não vai fazer diferença nenhuma. Porque seria eu colocar a fração aqui 30 sobre 30. Não faz diferença nenhuma. Tá bom? Simplificando aqui dá 3. Aqui dá 2. Tá bom? E aqui cortou. Aí eu vou ficar com 6x igual a 24. O meu gasto vai ser de R$4. Tá bom? Mas aí ele não quer saber o gasto, ele quer saber a economia. Ele gastava 24, agora está gastando R$4. A economia de R$20, item E. Tudo bem?